presidente. Eminente senador Álvaro Dias, Vossa Excelência não imagina a satisfação que eu tenho pela pergunta que Vossa Excelência fez, a primeira pergunta, que foi também secundada pelo senador Pedro Taques. Digo isso porque eu sou o primeiro interessado no momento de assumir, possivelmente, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de que não paire qualquer dúvida a respeito de eventuais motivos que possam ter determinado a minha escolha. Isso não faz jus à minha trajetória de juiz, e não seria agora que eu iria admitir que isso fosse acontecer. Eu só tenho uma dificuldade. A dificuldade é que a Lei Orgânica da Magistratura impõe limites a que o juiz se pronuncie sobre o processo em curso. Ademais, esse caso que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, eu não tenho ideia do que eu terei que decidir se for decidir. De modo que eu não acho que possa ou deva me pronunciar sobre esse caso que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Mas não quero deixar o Senado da República com dúvidas a respeito do modo como os juízes se vinculam aos processos. Isso não é uma questão que está à discrição dos juízes. Os juízes não escolhem os processos em que vão atuar. Nós temos, no nosso país, o princípio do juiz natural. E o princípio do juiz natural é composto, ele é concretizado por um conjunto normativo que estabelece as regras de participação do juiz no processo, que são regras anteriores ao início do processo. Essas regras são controladas, não é pelo juiz que eventualmente deva participar do processo. Essas regras são controladas pelo Poder Judiciário. Quando se trata de um julgamento colegiado, não é um eventual juiz que chega no tribunal que vai determinar quando ou onde ele pode participar. Existem regras, e essas regras são controladas pelo órgão colegiado. Essa é a primeira observação. Então, eu gostaria de fazer um apanhado rápido, teórico, a respeito de como se processa eventual participação do juiz num processo que está em curso. Foi lembrado aqui pelo senador Álvaro Dias o artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e eu quero dizer que não vou fazer juízo específico sobre esse artigo do Regimento Interno, porque ele tem uma redação semelhante, praticamente literal, ao do Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui meus colegas do Superior Tribunal de Justiça que podem confirmar. Não existe diferença, praticamente, de redação a respeito do tema. Então, eu posso, sim, penso que não estarei infringindo nenhum dever de natureza ética se eu fizer uma análise teórica a respeito do que pode acontecer num caso semelhante. A regra diz que, em princípio, juiz que não ouviu o relatório e não participou dos debates não participa do processo, não participa do julgamento. Essa é a regra. E parece que essa regra é correta em nome do princípio da ampla defesa, até que as partes têm que
tem assegurado o processo. Tem uma ressalva. Salvo se o juiz se der por habilitado. Dar-se por habilitado significa estar em condições de votar imediatamente. Significa dizer que há uma contradição, e Vossa Excelência colocou muito bem, dar-se por habilitado e pedir vista. Aliás, uma outra regra que está no Código de Processo deixa isso ainda mais claramente. O Código de Processo Civil, no seu artigo 555, parágrafo 2º, ao qual se remete nos regimentos internos, diz: não se considerando habilitado a proferir voto, imediatamente seu voto, a qualquer juiz a faculdade de pedir vista do processo. Ou seja, a vista do processo é incompatível com estar habilitado a votar. O que eu quero dizer é que, na hipótese do citado parágrafo do regimento interno, que é semelhante ao do STJ, não há possibilidade de dar-se por habilitado e pedir vista. Isso é uma contradição in terminis, para usar uma linguagem de juridiquês. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, senador Pedro Taques, Vossa Excelência tem afinidade com o processo penal. Em matéria penal, nós temos regras específicas sobre julgamento de processo. Não quero me referir a esse processo que está em andamento, quero me referir a qualquer processo. O Código de Processo Penal estabelece, no seu artigo 615, que é a regra que fala dos julgamentos colegiados em matéria penal, e repete isso no parágrafo 1 do artigo 664, o seguinte: o tribunal decidirá por maioria de votos. Essa regra se aplica, é reproduzida nos regimentos em matéria penal. O tribunal decidirá por maioria de votos. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou Turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Essa é a regra. Imaginemos agora um colegiado com 10 membros. Um colegiado com 10 membros, aptos a votar. A maioria é 6 votos. O que eu quero dizer com isso é que a agregação de um voto a mais no julgamento de um processo criminal com 10 membros é absolutamente irrelevante. Porque ou vai produzir um resultado de 7-4, ou de 6-5. O resultado final será absolutamente igual. Se houver empate de 5-5, tendo o presidente votado, vamos supor essa hipótese, a decisão, um 11º voto jamais pode beneficiar o acusado, porque o acusado está beneficiado pelo empate. Um 11º voto só pode prejudicar o acusado. Não sei se respondi, senador Alvortiz. Estou satisfeito com a sua resposta.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Petax. Eu só tenho uma dúvida aí, senhor presidente. O artigo 35, inciso 3, da Lei Complementar 35 de 79, que é a LOMAN, muito bem citada por Sua Excelência o Ministro, ela diz que o juiz não pode se manifestar sobre o processo. Sobre o processo significa, com todo respeito, e as vênias, aqui para usar o juridiquês, é sobre o mérito do processo. Eu não perguntei sobre o mérito do processo. Eu perguntei sobre se será ou não, se ele participará ou não do julgamento. Portanto, mais uma vez, usando o juridiquês, data vênia, eu não me senti contemplado pela resposta. Está no artigo 35, inciso 3, da Lei Complementar 35 de 79, que é a LOMAN. Eu gostaria de deixar... A palavra continua com o ministro. Eu gostaria de deixar bem claro que eu dou aqui a minha opinião sobre essa questão, salientando, porém, aquilo que eu disse no início. Quem decide a participação de um juiz no processo, em última análise, não é o juiz individualmente. É o órgão colegiado do qual ele vai fazer parte. Eu peço toda a vênia também para o juridiquês, o eminente senador Pedro Tax, para dizer que a participação ou não de um juiz no processo específico significa tratar sobre o processo específico. Mas, sim, isso é uma questão de opinião, estou aqui para dar a minha opinião. Então, espero ter dado os devidos esclarecimentos sobre essa questão que a mim, pessoalmente, me deixa muito desconfortável. Indo adiante, eu agradeço muitíssimo a qualidade das perguntas que foram feitas. Certamente, cada uma delas demandaria uma dissertação mais alongada, que talvez não seja o caso. Eu vejo que muitas delas também se referem a questões que estão em julgamento específico no Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir licença para me escusar de responder, porque isso, além de ferir uma regra específica da Lei Orgânica da Magistratura, eventualmente, se eu for aprovado pelo Senado, me impediria de votar a respeito da matéria. Por exemplo, todas as perguntas que envolvem essa ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal ou os réus lá enfim, nós temos um impedimento, não apenas de nos manifestar publicamente sobre os processos em curso, como até sobre os processos findos, a não ser, eventualmente, nas exceções que a Constituição estabelece. O eminente senador Álvaro Dias perguntou sobre o artigo 55, parágrafo 6º da Constituição, se não me engano, é sobre a questão do parlamentar condenado. Eu acho que o senador Álvaro Dias também perguntou. Perguntei. Sobre a questão de saber se a perda do mandato é automática ou se depende do... Eu vou responder isso, embora eu saiba que essa questão me parece que o Supremo talvez tenha que analisar. Eu vou responder isso porque escrevi a respeito num artigo muito antigo, no tempo que eu era membro do Tribunal Regional Eleitoral. E eu respondi que não é automática. Nesse caso específico, é uma exceção ao sistema. Nós temos várias hipóteses e é a regra em que a suspensão dos direitos políticos importa a automática perda do mandato, dos direitos políticos, a condenação criminal, mas nesse caso de parlamentar,
me parece, minha opinião, com base num estudo que eu fiz e publiquei há muito tempo, eu manifestei essa opinião no sentido que não é automático. A questão de ser garantista ou não ser garantista, senador Álvaro Dias, eu sinceramente não gosto muito de rótulos, né? E acho que os rótulos, os observadores são mais habilitados para estabelecer rótulos. Eu acho que ser garantista ou não ser garantista é tudo uma terminologia. Aliás, no direito, as nossas grandes divergências são em torno de palavras, são em torno de rótulos. Se nós... o importante é o conteúdo, o importante é nós termos, vamos dizer assim, um entendimento na interlocução a respeito do conteúdo que tem esses rótulos. Se ser garantista é assegurar aquilo que está na Constituição, eu sou garantista. Eu acho que todos devem ser garantistas. Mas o problema não é o rótulo, o problema é saber como é que se interpreta a Constituição. Bom, eu não sei se eu sou garantista ou não sou garantista. Eu tenho feito força para garantir, nas minhas decisões, aquilo que a Constituição garante. É o que eu posso, senador Álvaro Dias, responder a Vossa Excelência.